Olá, queridas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma aplicação em fibra de vidro nessa unha. Eu vou mostrar uma mão completa pra vocês. Aí a minha cliente já higienizou a mão quando chegou, tá? Eu vou tirar esse resto de esmalte que tem naquela unha e vou começar a preparação da lâmina. Eu utilizo uma broca diamantada, tá? Pra retirar toda a cutícula que tá grudada em cima da unha e esse brilho, que é a sujeira do dia a dia que fica na unha. Eu vou afastar muito bem essa cutícula pra facilitar na hora que eu for tirar a cutícula. Ó, eu vou empurrando com muito cuidado pra não machucar. O vídeo tá acelerado, então parece que eu tô fazendo de forma bem rápida e forte, mas não tô. Eu tô fazendo com muita delicadeza e cuidado, porque não posso deixar marcas nessa lâmina e nem prejudicá-la. Então, ó, eu sempre faço movimentos de vai e vem, tanto na área da cutícula quanto na lâmina inteira. Olha, você pode ver que algumas vezes eu fico voltando no mesmo lugar para levantar bem a cutícula. Olha como vai levantando. Levanto assim, olha. E eu sempre vou olhando para ver onde precisa voltar. Se não é o caso dessa mão, mas às vezes se precisa eu empurro com a espátula também para ajudar a afastar um pouco mais. Ó. Vou fazendo em toda a unha, com movimento vai e vem para tirar o brilho. E vou tirando a cutícula só em uma direção, ó. Levantei tudo. Agora eu vou retirar a cutícula com o alicate. É somente o que levantou. Eu não vou ficar afundando, nem deixando... Nem tomando cuidado para não fazer machucado na unha dessa cliente. Então, eu vou sempre, ó, com bastante cuidado, ó. Vou uma direção, outra, ó, rapidinho eu tiro o que levantou. Então, não tem muito segredo nessa parte de tirar a cutícula. É mais questão de treino. E tem que ir cuidando. Todas as pelinhas que estão levantadas eu também tiro, tá? Porque às vezes fica ali, a cliente acaba puxando e machucando. Então é melhor já tirar pra evitar isso, ó. Como eu tiro já do início. E vou tirando o que tá levantado. Eu vou repetir esse mesmo processo em todas as unhas. Ó, com muito cuidado. E também vou tentar não ficar... parando muito na hora de tirar pra não machucar e nem picotar aquela cutícula e ficar aquele monte de rebarbinha. Olha aí, como eu falei, a gente empurra aí mais um pouquinho, porque tava bem grudado esse pedaço, e eu levanto. Não tem necessidade de fazer em todas as unhas isso, eu faço nas unhas que a cutícula tá bem grudada, mas é uma ou outra, não tem muita necessidade, porque a minha broca diamantada já faz essa função. Então, eu tiro com muito cuidado a cutícula, porque quanto menos a gente machucar, melhor. O ideal é não machucar nada, né? Por causa dos produtos que a gente utiliza. Então, olha como o dedão sai bem facinho. Não precisa nem colocar o amolecedor de cutícula. Você pode colocar, se você estiver começando a achar que é muito dificultoso fazer isso na seco, assim, então pode. Só tem que relembrar de retirar muito bem depois, na hora de for passar os produtos. Pra não dar nenhum problema. Agora eu vou fazer minha higienização com o PrEP da Uma. Eu vou vir com algodão e vou esfregar muito bem pra poder higienizar bem essa lâmina. Porque senão não adianta, não vai sair aquela sujeira que tá em cima grudada. Eu preciso fazer toda essa higienização esfregando bem, ó. Não alisando o dedo da minha cliente. Agora eu vou vir com os preparadores da Volia, o Desidrate, que ele tem a função de retirar toda a água da unha. Eu vou retirando assim, ó. Eu já passo com cuidado para não encostar na área da cutícula. Olha como ele é instantâneo, é rapidinho. Venho com primer também, tomando bastante cuidado para não encostar na área da cutícula. E passo por toda a unha. Ó. Passei, vou vir com o meu gel base, que também é da Volia. Agora, todos os produtos que eu iria utilizar é da Volia. E vou fazer a aderência da fibra. Já eu faço essa primeira camada fina. E nela mesmo eu já vou colar minha fibra. Eu não vou fazer uma camada, pôr na cabine e já fazer outra. Antes de eu pôr essa pra secar, eu já coloco a fibra.
Eu prefiro fazer dessa maneira que facilita o meu trabalho. Eu acho que adianta também, ó. Já deixo minha fibra toda preparada também, bem abertinha. Só pra ir colocando em cima da unha, ó. Vocês vão ver como ela tá tortinha. Eu venho e ajeito com a própria mão. Tirei o excesso e ajeitei a simetria com a própria mão. Com um palitinho eu levo no cantinho outro. Se precisar, eu coloco mais gel nos cantinhos pra camuflar bem essa fibra e aderir direitinho. Olha como eu vou, levo minha mão, pego mais gel e volto ali pra colocar. Vamos de novo. Coloquei. Sempre abrindo com o palitinho de um cantinho ao outro. Eu não preciso abrir minha fibra em formato leque pra fazer aquela curvatura bonitinha. Pra também não ficar nada, aquele caimento nas pontas, exagerado. Ó, deixo bem alinhado na parte do dedo, assim, ó, seguindo a simetria do dedo da minha cliente. Ó, vou fazer isso em todas as unhas também. É um processo bem simples quando já se deixa a fibra aberta e preparada, porque facilita na hora de aplicar. Não tem necessidade de ficar voltando, mexendo muito nessa fibra. Sempre que precisa eu pego mais gel, ó. Eu vou ajeitando pra ficar certinho, acompanhando o formato do dedo dessa cliente. Porque senão vai dar dente nos cantos, ou vai ficar muito aberto, essa curvatura vai ficar, ou fecha demais na hora de curvar, porque tá um formato de leque aberta a fibra. Então, o ideal é sempre aplicar seguindo o padrão do dedo da cliente. Ó. Feito isso, vou pro dedão, com cuidado para ela não bater. Se você pode ir já secando com uma lanterninha, caso você tenha. Eu até tenho, mas eu esqueço de utilizá-la. Eu prefiro colocar todos de uma vez. E, ó, o dedão também, ó, eu pedi para ela abrir a mão um pouquinho, porque senão ia encostar. Ia bagunçar a fibra. Ó, o dedão eu coloquei um pouquinho mais de gel, porque eu achei que tinha bem pouco, não ia aderir bem a fibra. Mas, ó, repara que na hora que eu coloco, ela já vai aderir. Na fibra que eu tô utilizando também é da Volia. Eu gosto bastante, acho ela bem fininha, tem bastante fios. Então, facilita na hora de trabalhar. Eu já apliquei, eu ajeito mais um pouquinho no que pode ter batido. E acerto na pontinha. Levo pra minha cabine, pra secar pelo tempo total, pra poder vir cortando essa fibra. Saindo da cabine, eu vou definir o tamanho que eu quero. Eu já tento cortar todas do mesmo tamanho. E da forma mais reta possível pra facilitar meu trabalho. Eu corto com um cortador de unha mesmo, mas você pode cortar com alicate, uma tesoura, com o que você preferir. Mas tem que ser um só pra isso, porque com o tempo ele vai começando a ficar cego. Eu vou camuflar essa parte que fica o degrauzinho com gel base. E antes de pôr pra cabine, eu já vou fazer a aderência da fibra também, da ponta. Eu venho com gel Classic Blanc da Volia. Não uso hard, eu gosto da linha do jeito que ele já curva mesmo, não tem necessidade. Olha, o hard eu recomendo mais pra fazer uma bailarina, pra uma que precisa ficar mais fechadinha. Então, olha, eu já venho, põe na cabine, levo por 5 segundos, saiu, eu curvo com a mão mesmo e já boto a minha presilha pra não abrir essa curvatura novamente quando levar a cabine. Eu vou sempre aderir a fibra primeiro por cima e depois por baixo. Eu passo o gel, ó, o que tá aquele excesso, pego mais um pouquinho, passo, eu tiro toda a marcação que tenha de fibra, deixo ela bem transparente, dos dois lados. Eu vou levando gel, já pra não ficar nada aparente na hora que eu construir o restante do meu ponto de tensão. Eu faço uma estrutura, olha, no dedão acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem, olha como eu vou. Pincelo bem essa fibra primeiro em cima, depois embaixo. Não precisa ter excesso de gel, muito gel também faz que a sua fibra funile, feche demais. Ó, eu ia pôr a presilha nessa, mas ia fechar muito, decidi não colocar, levei na cabine pra secar, pra poder deixar bem firminho. Ó, essa fechou bastante, mas
tudo se resolve na hora do ponto de tensão e na hora que eu for lixar, ela vai abrir. Então, não tem problema ela ter fechado um pouco mais. Agora, eu vou fazer um pré-lixamento, onde eu vou lixar a ponta lateral e a parte de cima, para tirar todo o degrau que fica. Isso vai facilitar meu lixamento no final. Então, olha como eu venho, eu retiro em cima, também com bastante cuidado, como o vídeo tá acelerado, parece que tá com força, mas não tá. Você tem que tomar bastante cuidado, porque essa parte tá bem fina a nossa estrutura, então qualquer movimento brusco assim pode acabar quebrando. Então, repara que eu vou tirar essa marcação da fibra que fica em cima, ó, que tô mostrando aí, essa marcação aí, pra não ficar aparente no nosso ponto de tensão. Eu vou, acerto tudo bonitinho, que vai facilitar tanto na hora de construir o ponto de tensão, quanto no lixamento final. Olha, deixo tudo ajeitadinho, eu já levanto, tiro o caimento da ponta também, que isso aí já é um bom adianto, tirar esse caimento. Tirar o pó agora, vamos começar a fazer o ponto de tensão. O ponto de tensão é um Classic Nude da Volia. Eu vou pegar uma camadinha bem fina e vou fazer, só pincelar por cima de toda a unha. Pincelei e vou vir com uma bolinha de gel e vou fazendo movimentos de vai e vem, formando, ó, só pondo no meio, sem levar para as laterais. E vou fazer 2 dedos de uma vez. Assim, o que tá no centro, ele vai descer para os lados, sem causar excesso. E sem escorrer. Olha como eu faço. Eu volto com um palitinho. E se eu acho que precisa, eu coloco um pouquinho mais de gel nos cantos e vou ajeitando tudo bonitinho, para deixar o formato sem escorrer. Levo só para os cantinhos, tomando cuidado com os pontos de quebra. Eu levo bastante gel, ó, vira a mão da minha cliente para centralizar todo aquele gel, ajeitar. Eu olho por baixo, vejo o que precisa ajeitar e ajeito. Se não precisar ajeitar nada, não ajeito. Ó, eu viro de lado, porque eu ainda acho que precisa ajeitar aquele cantinho. Os dois, no caso. E vou levar de novo, vou levar pra cabine depois de feito tudo isso. Saiu da cabine, eu já coloco a presilha, eu não venho curvando, eu ponho somente a presilha pra não abrir. E novamente repito o mesmo processo, pincelo o gel e faço meu ponto de tensão. Faço um ponto de tensão retangular, né, somente no centro. Olha como nessa unha fica mais fácil de observar. Eu não levo pros cantos. Eu só levo pros cantos depois com palitinho. Assim evita que eu também encoste gel na pele da minha cliente. Venho com o palitinho sempre ajeitando as laterais. Tudo que faltar de gel ali, ó. Porque esses pontos de quebra é onde geralmente quebra, é sempre no ponto 0. Então tem que estar sempre bem atento se ele tem gel. Tem que levar bastante gel ali. Não preciso de uma camada muito grossa. Ó, ajeito por baixo o que precisa ajeitar. Vou centralizando e nivelando. Ó. E quantas vezes precisar, eu vou voltar. Levo pra cabine, saiu, sempre já coloco a presilha imediatamente. Ó, dedão, também é o mesmo processo com o dedão. Olha. Ó, faltou gel, eu pego mais um pouquinho e continuo o mesmo processo de onde eu parei. Ó, viro também o dedo. Ixi, levo pra cabine, saio da cabine eu vou pôr minha presilha. Essa daí eu tô ajeitando, porque senão vai fechar bastante. Ajeitei, ó.
Coloquei e levo pra secar o tempo total da cabine. Saiu, eu vou remover a goma desse gel. E vou, olha aqui do lado, olha como ficou assimétrico algumas partes. Então, eu vou devolver a simetria para essa unha, colocando um pouquinho mais de gel, para na hora que eu lixar, ficar bem certinho. Então, eu vou, ó, no dedinho, eu pego bem pouquinho de gel e só vou ajeitando os cantinhos e as pontas, para eu poder devolver a simetria para essa unha na hora de lixar, não ficar afunilada ou ficar assimétrica. Ó, eu devolvo ali, porque às vezes a presilha, ela pressiona e faz uma marcação no gel. Então, não é onde geralmente acontece isso que eu arrumo o gel. Já vou colocando todo o gel ali nas pontas. E eu vou levar novamente depois pra cabine pra secar. Pra secar e começar o meu lixamento. Olha, todos os cantinhos que precisou eu vou ajeitando. Pra facilitar também na hora do meu lixamento. Saí da cabine, agora eu tiro novamente a goma do que subiu. E vou começar o meu lixamento com uma lixa 180. Eu lixo sempre laterais, pontas e quinas do meu alongamento. Ó, tiro o caimento e acerto a ponta dessa unha pra deixar o mais retinho. Eu desço o dedo pra baixo, porque assim eu consigo lixar reto e consigo enxergar o que eu tô fazendo. Olha como eu desço o dedo da minha cliente. E consigo visualizar se eu tô conseguindo lixar essa unha reta. Ó. Porque se eu lixasse ela com o dedo da minha cliente reto, eu não ia conseguir ver. Eu só ia conseguir ver se está reto depois que eu terminasse de lixar. Então, sempre acertando bem as pontas e as laterais. E é sempre importante retirar essas quinas para não deixar nenhum caimento na unha, parecer que ela tá crescendo para baixo. Ó, lixo sempre, o dedão também. Sem deitar minha lixa pra cima da unha, sempre retinha ela também pra não tirar a simetria, deixar torta. Agora eu vou lixar com uma broca de tungstênio de formato cônico. Eu começo lixando sempre as laterais com movimento de vai e vem. E depois eu venho na parte de cima, lixando, unindo todo o lixamento lateral que eu fiz. Ó, eu vou tirar essa ponta que fica grossa, eu vou dar uma leve inclinada na minha lixa. E vou entrar somente na ponta, retirando. Não vou afundar essa lixa para não tirar a estrutura. Ó, sempre laterais. Aí depois eu lixo o meio e a ponta para retirar aquela espessura que fica no início. Não preciso entrar muito a broca para acabar não retirando nada em excesso. Eu sempre volto com a lixa manual, caso precise. Ali ainda estava um pouquinho caída a ponta, eu resolvi levantar mais um pouco. Na ponta também eu lixo se precisar, eu vou voltando. Então, ó, olha como meu lixamento é mínimo. Eu não lixo a área da cutícula com outra broca mais fina, porque só com esse lixamento, e como eu coloco bem pouquinho gel no início da minha unha, não tem necessidade de eu ficar lixando com uma broca mais fina. Só esse já nivela, já une tudo. Vocês vão ver isso mais pro final, como não tem necessidade. Ó, lixo a ponta novamente. Tirando tudo que precisa, eu sempre vou voltando, vou observando para entregar um trabalho de excelência para minha cliente. Olha que volto
sempre, ó, lixo os laterais novamente e o meio, vê como é bem padrão esse lixamento que eu faço. Então, e lixo a área da cutícula sempre em formato circular no dedo, não movimentos de vai e vem, pra deixar um aspecto mais naturalzinho. Eu não tenho necessidade, ó, voltei na ponta ali, porque eu tava achando que ela tava um pouco torta. Retiro sempre, depois que eu lixei, eu retiro a espessura. Agora eu vou vir com uma broca fina, de tungstênio também, pra poder fazer a limpeza da parte de baixo da minha unha. Não pra limpar a área da cutícula, mas sim pra limpar a parte de baixo da minha unha. Ó. Vou tirar aquele degrau que fica e o excesso de gel que ficou ali por baixo. Só isso. Nada demais, bem rapidinho essa parte. E o meu lixamento é bem mínimo, porque eu já ajeitei tudo no começo, já fiz uma estrutura bem nivelada, pra facilitar na hora do lixamento. Ó, venho com uma lixa polidora. Eu começo lixando com a parte mais áspera, pra tirar toda a marcação. E depois eu lixo com a parte que não é tão áspera, pra polir bem. Então, primeiro eu tiro toda aquela ranhura, pra não ficar nenhuma marcação na hora que eu passar o top coat. Olha. Agora é bem importante que retire todo o pó, pra não ficar nenhum pozinho na hora que passar o top coat. Olha como de ladinho dá pra ver que é uma estrutura fina, um ponto de tensão bem baixinho e simétrico. Viu que não tem necessidade de eu lixar a área da cutícula? Agora eu vou passar um top coat e vou colar uma folhinha de ouro nesse dedo, fazendo um arquinho com ela. Olha, eu vou vir com o meu top coat da Uma também, que eu tô gostando bastante de usar. Ele é bem fininho, dá um brilho bem bonito. E no top coat mesmo eu já vou colar minha folha de ouro, que vai dar uma boa durabilidade, ó. Eu gosto dela um pouquinho, mexer bem juntinha, pra fazer esse arquinho. E eu vou colando, não tem muito segredo. A folha de ouro é bem facinho de trabalhar. Então, eu vou grudando e vou dando batidinhas pra aderir bem a esse top coat e não soltar. Olha como... Eu vou pôr a folha de ouro somente nesse dedo, tá? Os outros eu não vou pôr nada, vou só passar o top coat, vai ficar bem natural. Ó, agora eu venho, passo o top coat no restante. Eu passo primeiro no que eu vou colar, pra os outros não ficarem escorrendo. E não ter perigo de escorrer no dedo. Passei, vou levar na cabine pelo tempo total do meu top coat, pra ele secar. E quando secar, eu já vou passar um hidratante de cutícula. Esse hidratante de cutícula é meu próprio, então não tem marca. Eu já vou passando, hidratando e já vou espalhando assim pelo dedo da minha cliente. E é bem simples esse alongamento, olha, mas fica tão bonito, um alongamento natural e bem feito, estruturado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa e que consigam levar algo para a mesa de vocês. Não esqueçam de se inscrever e curtir. E até o